Olá, sejam bem-vindos à nossa aula 4, a última aula do curso sobre o presbiterato. Esse curso que está sendo oferecido pela IPU, pela Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, em parceria com o CEBEP, o Centro Evangélico Brasileiro e Ecumênico de Pastoral. Nós temos dedicado aqui algumas aulas, alguns encontros, para refletir sobre o ministério do presbiterato tal qual nós o encontramos na tradição reformada, protestante reformada, mais especificamente dentro do presbiterianismo. Nós começamos há 3 aulas debatendo o aspecto do presbiterato dentro da tradição do Novo Testamento, então dentro da tradição escriturística, o que significava ser um presbítero, e nós vimos que há bastante diferença entre o presbítero tal qual nós o consideramos hoje, sobretudo dentro das igrejas presbiterianas, e a sua concepção original na tradição do Novo Testamento. Depois disso, nas aulas 2 e 3, nós nos dedicamos a estudar um pouquinho a figura do presbítero dentro do seu papel na tradição reformada, isto é, especificamente na igreja calvinista, na igreja chamada presbiteriana, que instituiu 2 classes de presbíteros: os presbíteros docentes, que são chamados de pastores, e os presbíteros regentes, que são aqueles que auxiliam os pastores na administração da igreja, também na administração da palavra, exceção feita aos sacramentos. Todas as demais atividades eclesiásticas são também desempenhadas pelos presbíteros regentes para auxiliar ou às vezes até mesmo substituir os presbíteros docentes, os pastores. Bom, isso tudo foi o nosso percurso, foi o nosso trajeto, e hoje, nessa última aula, nós vamos abordar um pouquinho a respeito disto, da tradição do ministério do presbítero dentro da IPU, né, na perspectiva da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. E de maneira introdutória, gostaria de fazer algumas considerações sobre a IPU, até porque para situar um pouco a nossa fala e o intuito dos nossos estudos, tá bem? Bom, primeiro, é preciso lembrar que a IPU é uma igreja genuinamente brasileira. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela nasceu dentro do território nacional, dentro do Brasil, numa data muito recente. A IPU foi organizada a princípio como uma federação nacional de igrejas presbiterianas. Isso aconteceu em 10 de setembro de 1978, na cidade de Atibaia, e por isso essa data é considerada a data de fundação, o aniversário da IPU, 10 de setembro. Mas essa Federação Nacional de Igrejas Presbiterianas, conhecida pela sigla FENIP à época, tornou-se Igreja Presbiteriana Unida do Brasil alguns poucos anos mais tarde, no terceiro encontro nacional desta federação, a terceira Assembleia Geral Ordinária desta federação, que a partir daquele encontro, que ocorreu em julho de 1983, em Vitória, no Espírito Santo, passou a se chamar Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. Nós identificamos pela sigla IPU. Pois bem, a IPU se destaca dentro da família reformada, protestante, de tradição presbiteriana, por ter uma administração e uma organização bastante expansiva e bastante inclusiva em todos os aspectos. Por exemplo, a nossa Constituição, o que seria a nossa Constituição, documento presente em todas as igrejas reformadas, protestantes, enfim, todas as igrejas institucionalmente constituídas, denomina-se princípios de fé e ordem para nós, porque são princípios, de fato, que de maneira ecumênica, de maneira abrangente, incorporam os principais e essenciais elementos da nossa fé e da nossa forma de organização. E é justamente dentro desses princípios que eu quero usar de maneira introdutória um aspecto para poder, digamos assim, abrir as fronteiras desse nosso estudo sobre o presbiterato dentro da perspectiva da IPU. E está lá nos princípios de fé e ordem, no primeiro capítulo, logo no segundo artigo, os fins da IPU, a finalidade da IPU, e dentre muitos temas, que aliás vamos voltar no final dessa aula a esse assunto,
Mas dentre os elementos linkados lá, colocados, elencados, como princípios, como finalidades da IPU, está preparar, por meio do ensino e da doutrina, os seus membros para a sua missão no mundo. E inspirados nisso, que o Conselho Coordenador da IPU nos convidou, em parceria também com o CEBEP, como anunciado anteriormente, para montar, para desenvolver uma série de estudos, dentre os quais hoje estamos aqui debatendo, encerrando o ciclo de estudos sobre o presbiterato. Por quê? Porque é uma finalidade, é um ato fim da Igreja Presbiteriana Unida preparar, por meio do ensino e da doutrina, os seus membros para a sua missão no mundo. Então, o intuito, a intenção desses nossos encontros e do nosso curso é justamente o de preparar, de disponibilizar instrumentos e ferramentas para o preparo dos nossos eclesianos, homens e mulheres envolvidos e comprometidos com a construção do reino de Deus, a partir da nossa perspectiva reformada, dar a esses homens e mulheres condições para que desenvolvam o seu ministério de maneira mais competente e mais eficiente. Pois bem, então vamos lá. O que dizem os princípios de fé e ordem sobre o ministério do presbítero, sobre a missão do presbítero e mais especificamente, ou tão somente aqui do presbítero regente, daquele servo de Deus, aquela serva de Deus que nós chamamos em nossas comunidades de presbítero ou presbítera. Sempre lembrando que aqui eu uso o termo na forma masculina, mas absolutamente não é qualquer tipo de discriminação ou de exclusão do ministério feminino, que aliás é uma das marcas da IPU desde a sua fundação. Em todos os ministérios da igreja, homens e mulheres compactuam em condições de igualdade e colaboram em condições de igualdade para a construção do reino de Deus. Bom, então o que dizem esses princípios? No artigo 6º dos mesmos princípios de fé e ordem, está dito que a IPU é uma comunhão de presbitério e de igrejas locais a eles jurisdicionadas e adota a forma representativa e conciliar de governo. Esse é um dado muito importante, porque a IPU, mesmo dentro de todo o seu aspecto inclusivo, compreensivo, extensivo aos diferentes posicionamentos exegéticos, as leituras diversas da Bíblia, as formas de liturgia das mais diversas e inclusivas, ela tem um viés que é um viés presbiterial, isto é, ela se organiza em concílios locais. As igrejas, que são as células máter da nossa instituição, que se fazem representar inclusive na Assembleia Geral e não os seus concílios simplesmente, como acontece em outras denominações. No entanto, essas igrejas elas são reunidas e representadas pelos presbitérios, que são concílios regionais. Aquilo que acontece na estrutura da Igreja Nacional também é verdade na igreja local. Por quê? Porque a igreja local também adota uma forma representativa de organização e de atuação. Então nós não somos uma igreja congregacional, por exemplo. Nós somos uma igreja conciliar. Nós elegemos representantes que no exercício de sua função, obviamente irão nos representar e irão exercer as suas funções determinadas nos diversos documentos da igreja, mas sempre pelo voto direto e pela forma representativa. E as instâncias, então, o mesmo artigo 6º dos princípios, ele diz o seguinte, que as instâncias decisórias da IPU são, primeiro, conselho, que dirige a igreja local e a representa e em seu nome se pronuncia. Então toda a igreja, toda a comunidade local da IPU tem um conselho que nós chamamos de conselho de presbíteros. Quem constitui esse conselho, ainda que eles sejam por mandato, por organização, número de membros, todos definidos no regimento interno da igreja local. Mas quem faz parte do conselho de presbíteros? Os presbíteros e as presbíteras da comunidade.
pastor e presbíteros, eleitos pela igreja, pela comunidade local. Essa é a primeira instância, é a norma fundamental, né? A primeira base, é a base da qual nascem as nossas outras representações. A partir disso, temos os presbitérios, que também são definidos nos princípios de fé e ordem, né? O presbitério é aquele que reúne igrejas e pastores e pastoras jurisdicionados em uma determinada região, estado ou cidade. É muito importante entender que os presbitérios atuam de forma regional. Então, as igrejas de uma determinada região geográfica, devem se reunir em torno de um concílio, em torno de um presbitério. É uma situação muito, assim, distinta, né? Muito heterodoxa, quando nós temos uma igreja de uma região que está associada a outro presbitério de uma outra região. Nós tivemos isso em alguns casos, principalmente no início da IPU, mas aos poucos vamos ajustando esses pequenos impasses, fazendo esses pequenos ajustes. Por quê? Porque o sentido da existência do presbitério é congregar as igrejas regionalmente. Então, se eu estou numa região, você comunga, você faz parte, está jurisdicionado ao presbitério daquela região. Digo isso sobre igrejas e sobre pastores, que são membros dos presbitérios, né? E, só para não deixar de mencionar, a terceira instância decisória da IPU é a Assembleia Geral, que é um órgão nacional de decisões da IPU, que atualmente, pelo nosso regimento, né, se reúne a cada 3 anos, elege o conselho coordenador. Bem, aí são outros comentários que não cabem aqui, porque nós queremos, a partir desses dispostos no artigo 6º, tratar um pouquinho a figura do presbítero, né, como que ele se insere dentro dessas instâncias decisórias da IPU. Bom, dado isso, né, dadas essas organizações mais básicas, seguindo também a nossa leitura dos princípios de fé e ordem, nós temos que no capítulo 8 desses princípios estão as definições das ordens ministeriais. E aqui eu vou fazer um recorte, né, um recorte específico para falar justamente dos presbíteros regentes. O artigo 25 dos princípios de fé e ordem, que está no capítulo 8, diz o seguinte: todos os membros da igreja local participam dos ministérios que Jesus Cristo concedeu à igreja e exercitam os dons espirituais para a edificação da comunidade. A IPU adota e reconhece, sem qualquer sentido de hierarquia e sem distinção de sexo, raça e origem social, os seguintes ministérios decorrentes do chamado de Deus. E aí os princípios de fé e ordem vão elencar os ministérios todos, e eu faço um destaque, né, para a linha segunda, que diz assim: presbítero ou presbítera, ordenado, ordenada, né, vitaliciamente pela igreja local, responsável, junto com o pastor ou pastora, pela vida espiritual e disciplinar e pela administração da igreja local. Constitui com o pastor e com a pastora e os demais presbíteros e presbíteras o conselho de presbíteros. Então essa é a definição do ministério presbiterial segundo os princípios de fé e ordem, né? Primeiro, o presbítero ou a presbítera, eles são escolhidos na igreja local, são eleitos pelo voto direto na igreja local e são ordenados a esse ministério também na igreja local. Só que eles são ordenados vitaliciamente. O que isso quer dizer? Quer dizer que o título de presbítero permanece com a pessoa de maneira indefinida, a menos que ela renuncie, que ela, enfim, manifeste, né, que não queira mais exercer esse ministério. Os mandatos, isto é, o mandato do presbítero junto ao conselho, o exercício das funções na igreja local, este é determinado pelo estatuto local da igreja. 2, 3 anos, 4, 5. Hoje há uma orientação em geral, né, sempre pautado no direito civil, de que sejam os 3 anos. Mas, de qualquer maneira, isso também é um tema para outras comissões da nossa igreja que tem orientado de forma muito sábia a organização dos estatutos. De qualquer forma, o mandato do presbítero na igreja local
é definido pelo estatuto da igreja local, mas o ministério do presbítero, isto é, a ordenação que ele recebe, como também acontece com as demais ordenações, né, dos ministérios de diáconos e pastores, ela é vitalícia, ainda que o presbítero não esteja exercendo um mandato na igreja local, ele continua na condição de presbítero, continua na condição de exercer o seu ministério espiritual. E ele é inclusivo, e a Igreja Presbiteriana Unida não faz e não deve fazer, porque está inspirada nos princípios, né, que nós extraímos da leitura do Novo Testamento, não faz qualquer tipo de exceção. Homens, mulheres e qualquer orientação, desde que membros da igreja, eclesianos, decididamente constituídos como tais, eles podem ser eleitos para o ministério de presbíteros e não podem, de forma alguma, serem discriminados de qualquer natureza, sexo, raça, origem social, formação acadêmica. Uma vez eclesiano, uma vez membro efetivo da igreja, o homem ou a mulher que se dispuseram a isso, eles são candidatos natos ao exercício do presbiterato, a juízo, é claro, da Assembleia da Igreja Local, que vai elegê-los para posteriormente ordená-los, né? Contudo, ainda que de forma inclusiva, né, ainda que eu tenha dito, e é verdade que na IPU nós não fazemos nenhum tipo de discriminação, os princípios de fé de ordem cuidam também de estabelecer alguns requisitos que nós chamamos de requisitos mínimos. Isso vem logo no artigo seguinte, o artigo 26, onde nós vemos assim, olha, são requisitos mínimos para que o eclesiano, um membro da igreja, né, possa ser candidato a presbítero ou presbítera, diácono ou diaconisa, no caso aqui os requisitos são os mesmos, né? Além daqueles eventualmente previstos no Estatuto da Igreja Local. O Estatuto da Igreja Local pode estabelecer algumas condições, né, como tempo de membresia, como atuação, enfim. Aí são questões mais pontuais. Mas de uma maneira geral, os princípios de fé e ordem ensinam que são requisitos mínimos para que alguém se apresente como candidato ao presbiterato. 1. Dar testemunho da fé cristã. 2. Ter conhecimento bíblico e da doutrina presbiteriana. 3. Demonstrar conhecimento dos documentos e bases de fé da IPU, conforme os artigos 2º e 3º dos princípios de fé e ordem, os mesmos que nós citamos anteriormente, né? E 4. Para exercer o presbiterato ou o diaconato, o eclesiano ou a eclesiana deverá ser contribuinte regular e ter no mínimo 3 anos de membresia na IPU. A igreja local pode estabelecer outras condições, mas essas aqui devem ser necessariamente observadas. Dar testemunho da fé cristã, conhecer a doutrina, conhecimento bíblico e da doutrina presbiteriana, demonstrar conhecimento, e eu creio aqui está implícito, né, em prática, né, dos elementos exauridos dos documentos de base de fé da IPU, como os princípios de fé e de ordem, o pronunciamento social da igreja, né, e os diversos pronunciamentos que a igreja faz e elenca em seus canais de comunicação, né, e também, num caso bastante pontual aqui, ser contribuinte regular e ter no mínimo 3 anos de membresia na IPU. Portanto, não é possível eleger para o presbiterato alguém que acabou de chegar na igreja, foi recebido como membro. Se por transferência de outra comunidade da IPU, tudo bem, mas a pessoa foi recebida como membro da igreja naquele instante, naquele ano, naquele mês, não pode ser eleito presbítero nem mesmo diácono, como nós estamos lendo aqui. Isso é importante para as nossas igrejas, para que elas obedeçam esse caminho, porque, afinal de contas, os princípios de fé e ordem são um documento que é um documento debatido na Assembleia Geral, aprovado por todas as igrejas, ou pela maioria delas, e respeitadas todas as limitações, eles devem ser seguidos porque eles trazem para nós a inspiração, né, e aquilo que é o mais fundamental na
na vida e na organização da igreja. Bom, pensando dessa forma, né, nós temos aqui um quadro, né, um espectro mais geral acerca da condição do presbítero, e eu gostaria de caminhar para as considerações finais, mais uma vez retornando lá ao artigo 2º dos Princípios de Fé e Ordem, que elencam os fins da IPU. Eu citei um deles, né, que era o 4º dos elementos aqui que eu vou novamente citar para vocês, mas por que é importante lembrar a finalidade da IPU? Porque nós estamos construindo o reino de Deus, e o reino de Deus se faz com muitas nuances, com muitas vezes uma caminhada bastante expressiva, considerando algumas dificuldades, vencendo outros problemas, mas sem perder de nossa visão a finalidade, o objetivo dessa nossa caminhada. Para que serve? Qual que é a diferença que a IPU faz no cenário do protestantismo brasileiro? Qual que é a diferença que a IPU faz dentro do cenário das igrejas presbiterianas, respeitadas todas elas? Nós temos profundo respeito por todas as igrejas e todas as organizações de fé, mas olhando para nós, em que medida que nós podemos dizer, bom, a IPU de fato é uma igreja essencial, pelos seus princípios e por sua finalidade. E aqui eu passo a lembrá-los. Olha, o artigo 2º dos Princípios de Fé e Ordem diz o seguinte, que os fins da IPU são: 1. Proclamar as boas novas em Jesus Cristo ao indivíduo e à sociedade. 2. Celebrar o culto a Deus Pai, Filho e Espírito Santo em espírito e verdade. 3. Ministrar os sacramentos do batismo e Eucaristia. 4. Preparar, por meio do ensino e da doutrina, os seus membros para a sua missão no mundo, que foi o que nós referenciamos na abertura desta aula. 5. Promover a unidade e a comunhão de todos os cristãos, a nossa vocação ecumênica, né, que é um distintivo da IPU. E 6º e último, né, dos elementos aqui elencados, desenvolver e participar de ação concreta visando a justiça, a paz, a promoção do ser humano e da vida. E sobre esse 6º elemento dos fins da IPU, eu recomendo a sempre necessária leitura da Declaração Social da IPU, né, porque ela traz como que nós podemos desenvolver e participar de ação concreta visando a justiça, a paz, a promoção do ser humano e da vida. O intuito, né, o propósito desse nosso curso, ainda que breve, foi dar a todos os nossos eclesianos, eclesianas, aos interessados no tema de outras igrejas e outras comunidades, dentro ou fora do cristianismo, quais são os elementos mais basilares da função do presbítero, do ministério presbiterial. Eu espero que nós tenhamos conseguido pelo menos despertar a sua curiosidade para outras leituras, para o diálogo. Então, nas comunidades, que esse tema seja levado a diálogo, seja levado a debate, porque somente com o debate, com o diálogo, é que nós podemos crescer definitivamente como Igreja de Jesus Cristo, como promotores do Reino de Deus. Eu quero agradecer a atenção de todos e espero encontrá-los em outra oportunidade, sejam em nossos encontros nacionais, regionais ou em nossos cursos, né? Agora com essa ferramenta maravilhosa do ensino à distância que a tecnologia nos proporciona, para novos debates, para novas reflexões, enfim, para estimularmos uns aos outros na caminhada e construção do Reino de Deus. Fiquem todos com Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo, e tenham uma vida abençoada e profética para todos nós. Um grande abraço e até mais.